Olá, meus amigos. Essa é a segunda parte da aula de número 1, fatos e hipóteses. Eu quero complementar dizendo que é lógico que quem trabalha com poucos efeitos da substância, somente aqueles mais marcantes e que aparecem de forma mais frequente, tenha como prática um número pequeno de sintomas de alterações da pessoa, porque a relação é fácil de se fazer e gera um dos problemas mais graves nessa prática, que é a associação de substâncias. Ou seja, se você tem um leque um pouquinho maior de alterações que caracterizam uma doença, você vai ter que juntar várias substâncias para cobrir aquela sintomatologia. Se você tem um agente infeccioso, bacteriano, antibiótico. Se é um processo inflamatório, anti-inflamatório. Se tem febre, um antitérmico. E assim sucessivamente. O que transforma isso num problema sério, à medida em que essas drogas têm interações entre si, umas interferem no efeito da outra, e isso se torna um dos maiores desafios para esse tipo de prática. No nosso caso, que trabalhamos com um leque maior de efeitos peculiares, o nosso grande desafio é ajustar um remédio só, porque nós entendemos que existe uma chance grande de uma substância apenas cobrir todos esses sintomas peculiares do paciente. Porque no estudo da substância no homem sadio, na patogenesia, aparece uma quantidade imensa de efeitos e então nós podemos trazer essa substância para o tratamento da pessoa de uma forma geral. Um medicamento só, um medicamento bem conhecido, que esse tem informações confiáveis da pesquisa homeopática a respeito das suas propriedades terapêuticas para um paciente que tem uma diversidade muito grande. É por isso que uma pessoa, quando enfocada por suas alterações globais, ela sempre é muito mais complexa do que você focalizar apenas na enfermidade. Quando você diagnostica alguém com uma doença, você está deixando de fora uma porção de alterações peculiares dessa pessoa. Sentimentos, tem percepções, tem mágoas às vezes, tem esperanças, tem culpas, tem motivações, tem carências. Tudo isso faz parte dessa pessoa. Também quero destacar nessa complementação de fatos e hipóteses, isso que eu falei muito por alto, que é a valorização da participação da pessoa no seu processo de cura. Porque já se sabe há bastante tempo que a visão homeopática evoluiu para aquilo que nós chamamos de doença endógena. Ou seja, a enfermidade é uma elaboração da própria pessoa, do seu próprio organismo. Não tem como a doença vir de fora, se instalar como se fosse alguma coisa alienígena que passa a habitar. Nós somos os criadores da própria enfermidade e ela existe porque alterou de alguma forma o funcionamento, seja do psiquismo ou de alguma parte do nosso corpo. Não existe isso de dizer, porque tal doença evolui dessa forma ou de outra. Se eu pegar um tubo ou uma placa com a multiplicação de bactérias, eu vou ver que ali tem um agente etiológico que às vezes provoca uma alteração, uma enfermidade, dependendo do organismo. Porque a maioria das doenças infecciosas, por exemplo, as viróticas, bacilares, etc., mesmo quando a pessoa se contamina com esse agente, não provoca nenhuma alteração. A maioria desenvolve, por exemplo, uma reação primária, como a tuberculose, e não manifesta a doença. O agente etiológico só vai provocar alterações se o organismo permitir, se ele se modificar, se ele se alterar para que as modificações, para que os sintomas se manifestem. Isso é muito importante que a gente entenda, porque a doença não evolui. Não existe uma doença que sempre se manifesta do mesmo jeito em todas as pessoas. Ela sempre depende de uma vulnerabilidade e de um grau de manifestação que vai desde o zero até não manifestar alteração nenhuma e ser uma doença subclínica até o óbito. Mas não existe um modelo único de enfermidade que faz, que acontece e que evolui e que se complica, porque tem como potencial, mas depende sempre da pessoa. E por último, um aspecto que eu gostaria de falar, que se nós estamos lidando com essa concepção do organismo da pessoa
Também vamos ver que na cura ela é indispensável. A trajetória de vida vai nos ajudar muito a entender a agravação, a fazer o prognóstico olhando o passado desse paciente, a forma como ele resolveu os seus desafios e como ele aproveitou as suas oportunidades. E vamos ver que a supressão, em pouquíssimas palavras, não existe nada que suprime a priori. Depende da pessoa, depende da sua propensão a aceitar essa interrupção e mudar a manifestação da sua doença e até mesmo deslocá-la para algum outro órgão que ainda não tinha sido acometido e às vezes pior do que aquele em que a doença já estava se manifestando. É sempre uma parceria. Se na patogenesia depende de uma interação entre a pessoa, o organismo e a substância, ora prevalece a substância impondo alguns efeitos, ora predomina a pessoa percebendo aspectos sutis e peculiares, efeitos mais raros dessas substâncias. Na terapêutica, a mesma coisa. Às vezes o medicamento tem um potencial muito grande e arrasta aquela pessoa para a cura, ainda que ela não esteja muito preparada, muito na busca dessa mesma cura. Enquanto que, em alguns momentos, o organismo demonstra um aproveitamento extraordinário da presença dessa substância no seu meio. É preciso analisar sempre esses dois fatores, esses dois protagonistas, que são a pessoa e a substância. Muito obrigado. Até mais.